8% ainda, né? Lamentável. Olha, você já deve ter percebido que há mais pedintes nas ruas de Fortaleza, não é verdade? Pessoas pedindo comida, o básico para sobreviver. Muita gente que até então tinha um emprego, conseguia manter a família, mas a pandemia levou embora, né? Porque a pandemia veio e aí veio as medidas rígidas do governo, que acabou então tirando o pão de cada dia de muita gente. O que a gente vê nas ruas, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, comprovou em números. Acompanhe aqui essa matéria, me dá imagens. Linda de Aline sempre veio do trabalho nas praias de Caucaia. Com isolamento social, a viúva e mãe de 8 filhos viu a situação da família ficar bem complicada. Enquanto eu estava trabalhando na praia, né, o pouco que eu ganhava dava para poder sustentar os meninos, né? O que dava para manter, né, eles, né, e dar alguma coisa para a pessoa que ficava aqui também, né? A dificuldade financeira gera vulnerabilidade social. E isso ficou ainda mais grave durante a pandemia do novo coronavírus. É que muitas famílias migraram para um grupo ainda mais fragilizado, o das pessoas em situação de rua. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada constatou que a população em situação de rua cresceu 140% nos últimos 8 anos. Existem 222 mil pessoas sem abrigo ou que dependem de doações para sobreviver. Na pandemia, o IPEA realizou um levantamento das ações de assistência adotadas pelas prefeituras de 13 capitais, no Nordeste e Sudeste. O fornecimento de abrigo, material de higiene e alimentos estão entre as medidas mais adotadas. Este economista explica que estas ações têm um custo para os municípios. O mais cruel é que quando a economia retornar, a grande probabilidade são que pessoas que perderam seus empregos voltam aos seus empregos. Mas aquelas que perderam a capacidade de ganhar o seu ganha-pão no dia a dia, que são os informais, e principalmente as pessoas que eram consideradas invisíveis, ou seja, que não estão em nenhum programa social, e que a gente encontrou aí, segundo o governo federal, aproximadamente 20 milhões de brasileiros, esses estão numa situação pior ainda. Uma das situações mais complicadas é exigir isolamento de quem nem tem casa para morar. A solução para reduzir o número de pessoas que pedem auxílio nas ruas é aprovar mais benefícios. Esse seria, talvez, a melhor maneira de resolver essa situação no curto e no médio prazo. Obviamente, essas pessoas têm que ser qualificadas, treinadas para inserção no mercado formal. Mas agora é um contingente muito grande de pessoas que precisam de ajuda. E nós, como brasileiros, e dado a nossa situação hoje, não podemos fechar os olhos para isso. É verdade, eu tenho percebido muito claramente um aumento, né, de pessoas aí nos semáforos da cidade, né, pedindo uma ajuda, pedindo um emprego. Realmente a condição está muito difícil. Nós estamos atualmente, né, com mais de 14 milhões de brasileiros aí, não é, desempregados. É um número altíssimo, uma coisa realmente assustadora e que é momento de muita solidariedade. Quem tiver um pouco tem que ajudar, dividir, né? Cada um ajuda aí perto do seu meio. Quem tiver condição de ajudar mais vai ajudar, porque se a gente achar que só o governo vai resolver esse problema, não vai, né? Vivemos uma pandemia muito séria, né? Tivemos que passar por esses momentos aí de isolamento social e tudo isso fez apenas agravar a situação no país econômica, que já é extremamente grave. É lamentável, mas vai dar certo, nós vamos sair dessa, se Deus quiser.